Demissão do técnico Vitor Pereira a qualquer momento. Na verdade, já é fim da linha para ele. Ele não vai continuar mais no Flamengo. Isso são as informações que os jornalistas já estão trazendo pra gente. Inclusive, já falaram que o plano A do Flamengo é repatriar o técnico Jorge Jesus. Então nós vamos aqui analisar nesse momento, mas antes, nação, presta atenção, nós somos torcedores do Flamengo. Chega um momento que a torcida tem que falar, tem que se expressar. É momento da diretoria do Flamengo ver que a torcida do Flamengo não está engolindo essa situação que o Flamengo está passando. Tem muito jornalista aí que durante vários períodos passou a mão na cabeça do Vitor Pereira, dizendo que era um bom técnico, tinha que dar tempo para ele. Por um período era até verdade. 1 mês de trabalho, 1 mês e meio. Mas nós já estamos indo a 4 meses, 5 meses de trabalho. Praticamente já estamos entrando no meio do ano. Perdemos 5 títulos. Perdemos Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Mundial de Clubes, Taça Guanabara, Campeonato Carioca. O que mais esse técnico vai perder? Vai entregar para ele o final do ano para a gente perder também Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão? Não dá. Acabou, fim da linha pro técnico Vitor Pereira. Agora eu queria que você participasse do canal fazendo o seguinte. Se você aprova a demissão do Vitor Pereira, deixa o like no vídeo. Vamos ver quantos torcedores aqui vão apoiar. Vamos ver quantos torcedores vão se manifestar e vão deixar de ser imparciais, que muitas pessoas são imparciais. Escreva nos comentários qual deve ser o novo técnico do Flamengo. Participe aqui, não somente assiste o vídeo, mas participe. Seja um torcedor de verdade aqui, ó, que torce pro Mengão. Vamos lá falar para a diretoria o seguinte, que nós não aceitamos, nós temos vozes. As vozes dos torcedores têm que gritar nesse momento. Vamos aqui analisar os comentários do programa Os Donos da Bola. Tem aí o Neto, tem aí o Veloso e tem o Kleber Machado. Kleber Machado, que é bem consciente e falou aí do técnico Vitor Pereira. Crédito esse vídeo, o canal Os Donos da Bola, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. O Vitor Pereira cai ou não, Veloso? Não caiu ainda? Xiii. Não, aqui caiu. Aqui já foi derrubado. Já foi derrubado. Eu acho que o prejuízo que ele está causando pro Flamengo até aqui é maior que a multa que eles estão resistindo em pagar, né? Porque eu acho que ele está querendo fazer aquilo. Acho que o Flamengo tinha que resolver essa situação. É um treinador que foi contratado por lugar de um treinador que estava ganhando, que estava dando certo. O Vitor Pereira não deu certo e não dá para ficar insistindo no erro. Ô Kleber, a gente fez o jogo ontem, eu corri para assistir o jogo do Flamengo e Fluminense. O Fernando Diniz está pronto para a seleção depois de ganhar esse Carioca. É impressionante que a Band fez, naquilo que você gosta de futebol, naquilo que você enxerga. Pô, o Fluminense jogou muita bola. Jogou muita bola. E foi buscar um 0-2, né? Isso. 0-2 contra o Flamengo, né? Isso. E foi buscar, eu acho que com muita mão. A hora que eu comecei a ver o Arias jogando ali no meio, ele botou o Alexander e o Marcelo. Bolou o Felipe Melo, velho, de zagueiro. O Felipe de zagueiro. Ele mexeu no jeito de jogar. E conseguiu um resultado espetacular. Se ele está pronto para a seleção... É difícil. Não, então, a minha tendência é responder, tá. Ele é um técnico rodado, ele é um técnico assim, rodado... dentro do tempo de carreira dele. Ele é um técnico de boas ideias, de bons conceitos. Acho que ele está revendo algumas coisas para deixar o time mais competitivo na hora de... E assim, esse time aí, você vai perguntar para qualquer jogador do Fluminense, os caras vão dizer que o Fernando Diniz é maravilhoso. Não tenha dúvida. Agora, assim, eu talvez apostar. Acho que o Fernando era um que, se vai para a seleção, precisa de um coordenador experiente, de uma comissão técnica experiente, para que dê um suporte legal para ele. E tem uma coisa, o Veloso falou uma coisa muito legal. Quando o cara ganha 2 títulos, Taça Guanabara e Carioca, ele vai gostar de ganhar título. E a partir de agora, talvez ele tenha esse entendimento de retroceder. Não das características, mas de visão de jogo. Então, vamos lá. A contagem regressiva do time que perdeu ontem o estado do Rio de Janeiro é para o futuro treinador. O Eric Faria está acompanhando o noticiário do dia no Flamengo e traz as informações aqui para o Seleção. Diga lá, Eric, bem-vindo. Oi, Rizek, bom falar contigo. Boa tarde, Paulinho, Serginho, Lino, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a Seleção. Pois é, o Flamengo hoje está de folga, o que não significa uma segunda-feira tranquila, de pernas para o ar, né? Muito pelo contrário. Várias reuniões vão acontecer, estão acontecendo, e obviamente em pauta a situação do técnico Vitor Pereira. É muito possível, eu diria até provável, que essa demissão seja oficializada ainda hoje.
tem uma questão muito importante, que é a multa rescisória, não é um valor baixo, algo em torno de 15 milhões de reais. O Vitor Pereira tem contrato até o fim do ano, então precisa equacionar esse contrato até o fim, né? O Flamengo precisaria quitar esse contrato para poder oficializar a demissão. E aí, certamente, nessas reuniões com o empresário, com o próprio Vitor, o Flamengo vai tentar um jeito de ver a melhor maneira de pagar, porque não é simplesmente fazer um Pix, né? Eu sei até que o Paulinho tem muito dinheiro, mas nem ele faria um Pix de 15 milhões de uma hora para outra para a conta de ninguém, né, Rizek? E também a gente sabe que essa direção está habituada a pagar multa rescisória, né? Já deve estar no orçamento ali, Eric. Não no multa Pix, rescisória né? Porque é dinheiro pra caramba, né? Né, Rizek? Então, e assim, o valor, assim, a gente vai saber mais cedo ou mais tarde, porque é obrigado a você a divulgar no balanço, né? Todas as suas despesas, investimentos, enfim. Então, mais pra frente a gente vai ver quanto custou de fato essa passagem do Vitor Pereira pelo Flamengo, uma passagem de 4 meses, 4 campeonatos perdidos, 19 jogos, 11 vitórias, 1 empate, 7 derrotas. É o time da Série A que mais perdeu no Brasil em 2023. Para mim isso é muito impactante. 37 gols marcados, 24 gols sofridos. É o segundo time da Série A que mais sofreu gols também. Eu acho que isso corrobora muito porque vocês estavam comentando sobre essa questão do trabalho do Vitor Pereira. Só voltar um pouquinho no tempo, se você me permite, Rizek. Na quarta-feira, após a partida contra o Alcas, eu participei do Troca de Passes e ali, para mim, eu fiz um misto de informação e impressão. A informação que eu recebi era assim, ó, o Vitor Pereira está por ele agora. Poucas pessoas estão sendo ouvidas, poucas pessoas estão participando das decisões dele e pesou muito contra ele o fato dele praticamente escalar um time reserva na estreia da Libertadores do atual campeão contra um time fraco, mesmo sendo fora de casa, com altitude, mas o Alcas, a gente viu, é um time bem fraquinho. Então isso já pesou muito, aquela derrota depois da escalação do time reserva e a minha impressão, na saída de campo, na passagem dos jogadores pela zona mista, para mim ali havia um conformismo, uma falta de brilho no olhar, que assim, para quem está há muito tempo no futebol, você percebe que a coisa não está caminhando bem, sabe? Que ali havia um rompimento, não assim de amizade, não que eles não gostem do Vitor Pereira, mas assim, as ideologias, elas já não estavam no mesmo sentido, sabe? E parecia que o Flamengo já não tinha mais um norte. E isso se confirmou na escalação de ontem. Pouca gente falou sobre isso, porque depois do jogo do último sábado, o Gabigol, foi à zona mista e falou: eu não quero mais jogar nessa posição, eu quero brigar pela minha posição de centroavante. Ele jogou assim contra o Alcas e ontem ele jogou na posição que ele não queria, que o próprio Vitor Pereira aceitou as ponderações dele. Então, me pareceu que já não havia mais um diálogo assim nessa questão da parte tática, de como jogar, de como o time ser escalado, sabe? Não assim, conflitos, quer dizer, isso eu não posso nem dizer. Eu não tenho informação se houve ou não algum tipo de conflito, alguma coisa mais veemente, assim. Mas assim, claramente no campo das ideias, elenco desculpa, Otto Falho, e o Vitor Pereira já não estavam na mesma sintonia, e aí ontem o resultado acabou sendo, assim, só a forma mais, assim, clara de demonstrar tudo isso que estava acontecendo, principalmente na última semana. Foi quando, de fato, a coisa degringolou de vez, viu, Rizek? Eu posso avançar aqui agora no que o Flamengo vai fazer daqui para frente. Sem dúvida. E a partir de agora, Eric, assim, acho que ninguém não precisa ser muito entendido de futebol para perceber que é muito provável, quase certa, a demissão do Vitor Pereira. Né? Assim, ninguém enxerga clima pela permanência dele. Essa folga hoje é sintomática, porque o Flamengo volta a jogar no meio da semana pela Copa do Brasil. E o que pode vir a acontecer, o Eric certamente tem mais informações, é o Flamengo estrear na Copa do Brasil sem técnico e estrear na primeira rodada do Campeonato Brasileiro sem técnico também. Então nos conte, Eric, os próximos passos, digamos, né? Chegaram a um acordo de demitir o Vitor Pereira. Qual é o próximo passo do Flamengo? Só para ilustrar essa folga a qual o Paulinho se referiu, eu ouvi de uma pessoa assim, ó, como é que vai ter treino se não tem técnico?
Ou seja, mesmo não oficializada a demissão, quer dizer, no ambiente já se dá como fato consumado a saída do Vitor Pereira. Bom, os próximos passos. O Flamengo normalmente usa o técnico do Sub-20 como um eventual substituto, um interino, que é o Mário Jorge. Inclusive vem fazendo um bom trabalho na equipe Sub-20. O Flamengo lidera o grupo dele no Brasileirão da categoria. Então o Flamengo joga quinta-feira, né, pela Copa do Brasil. E no domingo estreia contra o Coritiba no Maracanã. Bom, plano A do Flamengo, Jorge Jesus. Esse é o plano A da diretoria do Flamengo, é o nome que o Flamengo vai buscar primeiro. É fácil de conseguir? Não, evidentemente que não. Vamos lá, o Jorge Jesus está no Fenerbahçe da Turquia. O Fenerbahçe ainda está vivo no Campeonato Turco, está 9 pontos atrás do grande rival, o Galatasaray, embora tenha um jogo a menos que será disputado hoje, nessa segunda-feira. Ganhando, ficará só a 6 pontos do Galatasaray e ainda tem 9 ou 10 rodadas para terminar o Campeonato Turco, ou seja, o campeonato por lá está aberto. O Fenerbahçe também está na semifinal da Copa da Turquia, que é o equivalente à nossa Copa do Brasil. O Fenerbahçe fez uma proposta de renovação para o Jorge Jesus. Ele teria que ter aceitado ou respondido até o começo de abril. Não o fez, indicando que não vai continuar no Fenerbahçe ou que não pretende continuar no Fenerbahçe. Mas o contrato dele vai até o fim de maio, 31 de maio. Ou seja, para ele sair livre, leve de lá e sem o Flamengo precisar pagar qualquer multa ou o próprio Jorge Jesus pagar qualquer multa, teria que esperar mais quase 2 meses, né? São 51 dias até o fim do contrato. Será que o Flamengo topa encarar boas rodadas do Brasileirão, boas rodadas de Libertadores, Copa do Brasil com um interino esperando o Jorge Jesus? Será que o Jorge Jesus topa pagar a multa e interromper esse trabalho no clube turco, que pode render frutos? O Jorge Jesus tem 71% de aproveitamento no Fenerbahçe, perto do que o Vitor Pereira tem de aproveitamento aqui. É quase uma goleada, como foi a do Clássico ontem, né? Então, assim, não é uma negociação fácil. Eu acho até que essa primeira tentativa do Flamengo no Jorge Jesus, mesmo sabendo que é difícil ou quase impossível, o Flamengo talvez precise ter o não do Jorge Jesus, sabe? Para poder seguir adiante e escolher um outro técnico. Porque você imagina Rizek, Paulinho, Lino e Serginho. O Flamengo contrata o Eric para ser o técnico. Óbvio que a torcida vai falar assim, vem cá, e o Jorge Jesus, vocês não procuraram, não? Vocês não vão tentar o Jorge Jesus, é isso mesmo? O Jorge Jesus vai acabar o contrato e vocês contratam o Eric? Então, assim, até para a diretoria buscar um outro nome, ela precisa ter um não do Jorge Jesus, né? Não sei o que vocês acham, mas assim, acho que essa escolha de plano A no Jorge Jesus, ela é muito óbvia também por isso, por ser um ídolo da torcida, por ser talvez um dos maiores técnicos da história do clube, e para isso também, porque se você não tem um não do Jorge Jesus, qualquer outro técnico já chega aqui meio olhando, a torcida olhando meio de lado, né? Na verdade é o que tem acontecido desde a saída do Jorge Jesus. O que existe desde a saída do Jorge Jesus, e o Flamengo não parou de conquistar títulos desde a saída do Jorge Jesus, é bom deixar isso claro. O Flamengo ganhou mais uma Libertadores que o Jorge Jesus ganhou, o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro. Aliás, o Flamengo ganhou sem ele e ele não ganhou sem o Flamengo, né, Paulinho? Exatamente. E agora, essa informação, misto de informação e observação que o Eric traz, é fundamental. A direção do Flamengo, concretizando a saída do Vitor Pereira, ela tem que esgotar todas as possibilidades de trazer o Jorge Jesus de volta. Esgotando essas possibilidades e não havendo um acordo, ela tem que ser transparente e dizer assim, olha, tentamos de tudo, ele não quis, ou não é possível, enfim, para ir terminar Mas quem escolhe o técnico, então, é a torcida e não é Nesse caso específico... Sério, não. desculpa, está tudo errado. Não, mas você tem que ter uma convicção, não é porque a torcida vai cobrar que o Jorge Jesus seja a primeira ligação, que você tem que fazer isso. E vou além. A torcida tem que ter... A diretoria tem que ter uma convicção, isso é mínimo. Se você for preso a um nome, por exemplo, o Vitor Pereira era um nome. Eu não queria hoje falar mais do Vitor Pereira que do Diniz. Acho que o dia é do Diniz, o Vitor Pereira, tudo indica, é passado no futebol brasileiro. Mas uma coisa que claramente falhou na conversa com o Vitor Pereira foi o seguinte, olha, o meu elenco é esse daqui, ó. Como você espera trabalhar com esse elenco? Porque não é possível que se a diretoria do Flamengo soubesse que o Vitor Pereira ia dizer, o Everton Ribeiro não serve para mim. O Gabigol não vai jogar com o Pedro comigo. Aí eu concordo.
Assim, não é possível que mesmo assim efetivasse a contratação. Está coberto de razão. A não ser que estivessem planejando remodelar completamente o elenco em função dos planos do Vitor Pereira, que não é o caso, porque o elenco não foi remodelado e o Campeonato Brasileiro começa domingo. Então, muito mais do que um nome, acho que está na hora de o Flamengo pensar em quem ele vai trazer. O meu elenco é esse, eu tenho Everton Ribeiro, eu tenho Pedro, Gabigol, o Bruno Henrique está voltando, já ficou no banco ontem, Everton Cebolinha. O que você pensa do meu elenco? Como é que você quer jogar? Se o cara fala... o seu elenco é esse, mas comigo vai jogar o Matheus França, não tô nem aí que você tem Everton Ribeiro, que foi pra Copa, vai ser meu reserva. Aí esse treinador não se encaixa com o elenco. O problema do Flamengo é anterior. O Flamengo não tem quem faça essa pergunta para o treinador. Perfeito. O Flamengo... Já que é a única área do Flamengo que não é gerida hoje por profissionais do ramo, tecnicamente falando. Só para deixar assim, eu não concordo com essa ideia de que a torcida tem que dizer contrata fulano e vai lá e contrata Beltrano. Eu acho que toda contratação tem que ser feita por uma convicção, por um planejamento. Agora, quando trouxeram o Paulo Souza, será que conversaram com o Paulo Souza sobre o que ele gostaria de fazer na equipe do Flamengo? Quando trouxeram agora o Vitor Pereira, será que, como bem observou o André, disseram, olha, mas tem fulano, tem Beltrano, e aí você pensa com esses caras? Eu acho que eles conversaram, só que... Vamos só se despedir do Eric? Sim. Eric, obrigado pelas informações, meu caro. E se tiver novidade, por favor, Seleção está no ar até 3h30 aproximadamente, você volta ao programa. Aquele abraço, Eric. Valeu, Rizek. Deixa eu só arrematar em cima do que o Paulinho, que vocês estavam comentando. Quando o Flamengo contratou o Paulo Souza, também era o Jorge Jesus o plano A. E naquela época, o Jorge Jesus estava vinculado ao Benfica, enrolado, em crise, mas mesmo assim não topou sair e falou não para o Flamengo em janeiro do ano passado, né? Falou não para o Flamengo e aí o Paulo Souza acabou sendo a possibilidade mais à mão, digamos assim. Mas naquele momento, o Jorge Jesus também era o plano A e também disse não. Ou seja, pode ser que a gente tenha um filme repetido esse ano. Um abraço. Valeu, Eric. Quando eu disse que o Vitor Pereira só tem um jeito de jogar, não estou falando por achismo, não. Estou falando por informação. Até porque vim a conhecer o Vitor Pereira muito melhor aqui no Corinthians. Ele chega no futebol brasileiro com um currículo respeitável. Dos portugueses que vieram ao Brasil, por exemplo, ele tinha muito mais currículo que o Abel Ferreira. Hoje virou meme uma frase do Mauro César Pereira que o Vitor Pereira era melhor que o Abel. Mas quando eles chegaram no Brasil, o Vitor Pereira era muito maior que o Abel Ferreira no futebol. Não se discute isso. Ele era maior. Só que aqui no Brasil, o Abel demonstrou ser muito melhor que ele, na prática, no dia a dia. Uma das conversas derradeiras do Vitor Pereira no Corinthians, isso aqui é uma informação, não estou falando de achismo, não. É quando ele dava aquela desculpa esfarrapada, que ele ia cuidar da família em primeiro lugar. Digo esfarrapada porque não se concretizou, né? De fato, a sogra dele está doente, mas ele não foi por isso que ele iria sair do Corinthians, né? Ele continuou no Brasil. Então ele chegou a dizer para o presidente do Corinthians, olha, vocês têm que mudar o elenco inteiro. Não tem como trabalhar com... Eu contei isso aqui ano passado, enquanto ele ainda estava empregado. Não tem como trabalhar com esse elenco. É muito jogador veterano. Tem que trocar tudo isso e trazer jovem de intensidade, que é mais ou menos o que ele tentou fazer no Flamengo. Então isso me leva a afirmar que o Vitor Pereira só sabe jogar de um jeito, que ele não se adapta a elencos que mostrem uma realidade diferente a ele. E isso é o oposto do Fernando Diniz, que vive se adaptando aos elencos que recebe. O Abel Ferreira. É que o Abel Ferreira eu só conheço a trabalho dele no Palmeiras. Sim, mas o Abel perdeu no Palmeiras, o Danilo perdeu, o Gustavo... Tá aí, nação. Então tá aí as informações do Flamengo. Vamos ficar de olho, fica ligado no canal, porque assim que tivermos as informações do Mengão, a gente vai trazer pra você aqui no canal, tá certo? É isso daí e a gente se vê no próximo vídeo.